Bom dia, Rafael Bizinha, hoje 12 de junho, sexta-feira. Ontem o mercado aqui estava fechado em função do feriado de Corpus Christi, mas no exterior as bolsas tiveram um declínio bem importante, né? O SP500 caiu perto de 5%, o que seguramente hoje vai nos influenciar também negativamente, muito embora agora pela manhã as bolsas lá fora estejam já tendo alguma recuperação parcial ainda, né, em relação à queda de ontem, mas o efeito líquido é menor do que só a queda de quinta-feira, né, dessa quinta-feira, mas ainda assim vai nos impactar para baixo muito provavelmente, né? Agora essa piora lá de fora, ela já tinha começado na terça-feira, se estendeu pela quarta, se acentuou mais ontem. Não tinha no começo nenhum motivo muito especial, tá? A narrativa aí, as notícias que estavam servindo como justificativa para o início da queda dos preços eram coisas que já estavam presentes há mais tempo, né? E mesmo assim ainda não tinham derrubado a bolsa, que é aumento de novos casos de Covid em alguns estados específicos nos Estados Unidos, disputa eleitoral Trump versus o democrata Joe Biden, com os democratas ampliando a distância em relação ao Trump. Tem também essa coisa da hostilização dos Estados Unidos em relação à China. Mas tudo isso aí, nada de novo, né? Assim, o que acontece é que o mercado tinha valorizado muito nas semanas anteriores e eventualmente encontraria, né, a necessidade de uma realização de lucros, e aí você precisa de um motivo, e esse motivo agora são essas notícias aí. Tá? Teve sim uma coisa mais importante na quarta-feira, que foi quando aceleraram as quedas, né, lá fora. Foi essa reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Depois do encontro, a conferência, né, concedida pelo presidente da instituição, ela trouxe um tom mais negativo e mais preocupado com o crescimento econômico, né, no momento em que os analistas de mercado estão excitados com essa retomada, com os indicadores que na ponta estão saindo um pouco melhores do que o esperado, né? Em especial, semana passada tinha tido esse dado do mercado de trabalho, criação de muitas vagas em maio nos Estados Unidos, mas em abril tinham perdido muito mais, né? Então o Fed, né, o Federal Reserve, ele ponderou isso, falou, a melhora é muito incipiente, então a situação ainda é crítica e tal. Então esse tom negativo ele acabou pesando. Mas por outro lado, o Fed também colocou, né, na mesa a perspectiva de muito estímulo, da continuidade de muito estímulo. Juro zero por muito tempo, né, até perder de vista no horizonte, vários anos. A continuidade da compra de ativos, né, esse relaxamento quantitativo, aquilo que a gente chama de quantitative easing. Que mais? Tem reformulação dos instrumentos de política monetária que vão ser aprimorados aí ao longo dos próximos meses, mas tudo no sentido de dar mais suporte, né, mais acomodação para a atividade econômica, tá? Então, assim, aí aqui na América Latina a gente está vendo realmente no campo da Covid números crescentes. Não é, né, algo isolado do Brasil, né? Tem vários outros países que estão passando por essa situação, mas em especial no Brasil até dá para dizer que os dados estão fazendo um platô. Se a gente olha as estatísticas de mortes, a média móvel de 7 dias, que a gente gosta de olhar, né, para ter uma visão melhor sobre a tendência, ela está há mais de uma semana aí estável, né, o que sugere uma acomodação. É óbvio que os números absolutos eles são muito ruins ainda, então precisa de bastante cautela, e tem uma heterogeneidade grande, com cidades e outros estados em situação mais crítica e outros em situação melhor. Até São Paulo, né, que já foi uma região muito mais complicada, hoje você vai vendo essa acomodação e mais do que isso, já estabilizou a ocupação de leitos de UTI, então a infraestrutura médica hoje ela está um pouco melhor, né, assim, do que estava dias atrás, tá? No contexto político local, tem que chamar a atenção que o presidente Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações e chamou como chefe da pasta um deputado do PSD, o Fábio Faria. Ele é um cara que compõe aquele bloco dos parlamentares de centro e, consequentemente, isso amplia ou melhora ainda mais a relação do Planalto com o Congresso. Isso é importante, né, para dar melhor trânsito e maior fluência na agenda de reformas que tem aí para caminhar ao longo dos próximos meses. Outros líderes, né, desse grupo de parlamentares de centro fizeram manifestações otimistas em relação a isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
também se manifestou achando um gesto favorável e positivo, enfim, então isso deveria até para os mercados no tempo ter uma repercussão mais positiva. Na ordem do dia das discussões, estão lá se debatendo esse projeto para a criação da renda mínima. A renda mínima, né, seria a conjunção ou a fusão de vários outros programas de assistência e seguridade social, coisa do gênero, em um único programa. Mas o importante é que esse debate está acontecendo de forma sensata, madura e prudente. A gente não está vendo propostas muito aventureiras no sentido de estourar as contas públicas. O debate está querendo limitar, né, ele demonstra uma intenção de limitar os gastos, as restrições fiscais que a gente tem. E melhor do que tudo é que essa discussão de renda mínima, ela traz como consequência também a discussão da reforma tributária, a reforma administrativa, como o próprio Rodrigo Maia tem falado, porque afinal você precisa encontrar recursos para financiar a renda mínima, precisa trabalhar em reverter desonerações, regimes especiais de tributação, então entra tudo no âmbito da mesma discussão, e se o Congresso, né, ou o Planalto tiver mais apoio do centro, isso vai ficar facilitado. Tá? Programa de crédito de micro, pequena e média empresa também aí chegando nos finalmente, a lapidação, né, desses programas que estavam sendo criados, agora eles finalmente devem ser disponibilizados depois de ter regulamentado os fundos garantidores, né, que é o FGO e o FGI, que vão arcar com os riscos dessa concessão de crédito para as pequenas e médias empresas e deixando os bancos provavelmente mais confortáveis, né, em fazer essas concessões. Tá? Eu vou ficar por aqui. Bom dia a todos.